o Pai, o nosso verdadeiro Pai, Ele sacrificou na cruz, Ele foi pregado na cruz, Ele levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, e Ele nos deu oportunidade de estar aqui hoje. Por isso nós somos gratos a Ele, de cada um de nós, quando invocamos o nome de Jesus, pelo seu sangue que foi derramado, Ele está de mãos estendidas, Ele está de ouvido atento, porque Ele nos deu o privilégio de vida. Nós não teríamos mais privilégio de estar aqui se não fosse o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós na cruz. Por isso nós somos gratos a Ele, e o recado que Ele está dando aqui, a palavra é dEle. Você espelhe nele, busque a palavra de Deus. Essa palavra não pode ser esquecida na estante, essa palavra não pode ser abandonada, essa palavra que nos vai levar à salvação, essa palavra que nos vai fazer com que a gente fortaleça a nossa fé. Essa é a palavra de Deus que está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Se você não tem a Bíblia Sagrada, comece o ano de 2004 com essa palavra. Compre uma Bíblia, compre a palavra, porque ela edifica a nossa fé, ela fortifica a nossa vida. Não tem outro caminho, não tem quem nos fortalece quando a gente está vivendo os momentos mais difíceis da nossa vida. Quando a gente tem intimidade com a palavra de Deus, a gente fica forte. Por mais rebordosos que se levantam contra a gente se anima, porque Deus veio para nos animar, Ele veio para nos consolar, para nos fortalecer a fé. Por isso, Ele fala aqui, ó, no verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Jesus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele fala aqui na palavra dele, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança. Perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Isso é fato, é verdadeiro. Você vê que nós vivemos, se nós for comparar os anos que Noé viveu, os heróis viveu 900 e tantos anos, com o homem hoje alcança 100 anos, é poucas pessoas que alcançam 100 anos. Então nós temos que estar atento aos mandamentos, ao recado de Deus, às promessas de Deus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Você vê que Jesus fala, aquele que retrocede da perseverança, dos caminhos de Deus, Deus não se compraz, Deus não se alegra. E o que Deus está falando, os mandamentos de Deus, Deus, Ele não está preocupado tanto, Ele não está tão preocupado na nossa correria tão grande de conquistar tantos bens materiais. Claro que a gente tem que ter, mas Deus não está tão se importando tanto com isso. Mas Deus, Ele está mais aliado. Deus quer que mais a gente tenha o quê? A gente tenha a confiança nele, que a gente tenha o compromisso de estar nele, de ter ele em primeiro lugar. Porque Deus está falando, se o homem desenfreadamente ele corre para se enriquecer, ele corre demais para ali, para acolá, e esquece de buscar em primeiro lugar a Deus, a santidade de Deus. Porque que adianta o homem
ganhar mundos e fundos e fazendas e terrenos, mas não tem santidade, não tem comunhão. O que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ter, em primeiro lugar, não ter santidade com ele? Deus não está tão... Deus se preocupa mais com isso. Deus se preocupa com a gente ter mais aliança, compromisso. Porque o que os heróis da fé, eles tinham com Deus? Eles tinham um compromisso com Deus. Eles tinham uma aliança, eles tinham santidade com Deus. Eles poderiam estar no meio de quem fosse, eles não perdiam o foco da fé. Veja José. José trabalhou com o faraó, no meio das pessoas que vivia com outras tradições que não condiziam com a fé dele, mas ele não se misturou, porque ele tinha um alicerce, ele tinha uma base, ele tinha uma santidade. Nós não podemos perder o foco de Deus. Nós não podemos perder o foco da santidade. Por isso, quando fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescentará, é colocar Deus em primeiro lugar. É como você está aqui hoje. Você vai entrar o ano de 2024 já colocando como primícia o abençoador. Você está fazendo o melhor que uma pessoa pode fazer, é colocar Deus em primeiro lugar. É que Deus nesse 2024 é que vai guiar os seus passos, é que vai guiar o trabalho seu, é que vai fazer com que você tenha saúde, com que você tenha paz no seu casamento, na sua vida sentimental. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, até o que era para dar errado passa a dar certo. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente dorme, a gente não tem pesadelo, a gente não tem insônia, porque essas correrias desenfreadas sem Deus, as pessoas nem dormem direito, porque elas só encontram cansaço e pesadelo. Mas Deus não. Deus, ele sabe o que os seus filhos precisam. Deus sabe o que a gente mais precisa. Se Ele nos criou a sua semelhança e deu o seu próprio Filho por nós, como que Deus não sabe o que a gente precisa? Por isso, nós não podemos perder o foco da fé, porque quando a gente perde a fé, a gente perde tudo. Por isso, quando a pessoa entra em depressão, a primeira coisa que ela perde é a fé. Ela fica sem imunidade nenhuma. O homem não pode perder o foco da perseverança. Ele tem que ter sempre a fé em Cristo. Como que eu tenho fé em Deus? Como que eu tenho fé em Jesus Cristo? Se eu estou preocupado em tantas as coisas, em tanto trabalho, em tantas outras coisas, mas eu não tenho nunca prazo, eu nunca tenho um tempo para buscar o meu Pai, para buscar aquele que sacrificou por mim. A nossa vida aqui, o nosso galardão de salvação, a nossa vitória através de Cristo, é enquanto a gente está vivo. Buscai a Deus enquanto está a tempo. A nossa prova é agora. Nós temos que provar é agora. E provar é permanecer no temor de Jesus. Andar no temor de Jesus é ter uma aliança, é ter compromisso, é ter santidade com Jesus. Como que eu tenho santidade com Jesus se eu não leio a Bíblia? Como que eu tenho santidade se eu não preocupo com as coisas de Deus? Como que eu tenho santidade se eu preocupo mais no trabalho? Se eu preocupo mais em outras coisas do que com a palavra de Deus? Eu estou me deixando ser enganado pelo mundo. Eu estou me deixando ser enganado pelas portas largas. E a porta estreita é a palavra que nos conduz à vida. Por isso, fique de pé, em nome de Jesus. Deus poderoso Pai, nós queremos, Jesus, junto com nossos irmãos que estão aqui, não perder a nossa fé.
Nos ajude, Senhor, porque eu sei que viver nesse mundo de maldade, mundo de pecado, mundo que é tanta influências ruins, como nós podemos viver sem o Senhor? Como nós podemos viver, meu Deus? Como a gente pode viver? Como que a gente vai ter a força para vencer o pecado se a gente não tem santidade com o Senhor, se a gente não tem comunhão com a fé? Espírito Santo, eu te imploro, eu suplico a Ti, Senhor, que todos nós precisamos, meu Deus, da fé. Ajuda-nos, Senhor, a entrar esse novo ano diferente, que a página vira e começa nova página, uma página que a gente venha fazer tudo diferente, que a gente venha fazer novo, que a gente venha ter mais comunhão com Deus, que a gente venha ter mais intimidade com a palavra de Deus. Nos ajude, Senhor, porque nós sabemos, meu Deus, que a carne, ela só quer, meu Deus, as coisas do pecado, mas o Senhor veio para nos fortalecer com o seu Santo Espírito. Reveste a cada um desses irmãos que chegou aqui com o Santo Espírito de vida, o Espírito vivificante, o Espírito que faz com que a gente vença as vontades do pecado, as vontades que a carne quer nos jogar no pecado, jogar longe de Deus, porque é isso que a carne faz, ela trabalha contra o Espírito, mas Jesus veio nos dar o novo Espírito Santo, para que a gente possa vencer os desejos malignos que vêm para só nos atrapalhar, para só nos colocar na lama, colocar nas doenças, colocar nos vícios. Mas Jesus veio para nos fortalecer, vivifica e fortifica a cada um dos nossos irmãos. E a mensagem é: nunca se esqueça da fé. E a fé vem da palavra de Deus, do ouvir a palavra de Deus. E assim nós entregamos em tuas mãos, ó Pai. Cada um deles começa com o pastor Rogério.